Veja a seguinte situação. Você como mestre, você pede para os jogadores criarem um background para cada um dos personagens deles. Você vai lá, lê a história de cada um deles e um deles diz o seguinte: meus pais morreram, eu fugi e agora eu sou misterioso. Você lê aquilo e fala, tá, e agora? O que eu faço com isso? Eu sou o Mestre Nagikun e hoje vou te mostrar uma coisa que todo mestre aprende com o tempo. Não existe background ruim. Existe sim um background mal interpretado. Eu vou te ensinar como você pega aquelas histórias fracas, mal escritas, cheias de clichê e transformá-las em combustível narrativo poderoso, sem constranger o jogador e sem reescrever a história dele. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. Backstories ruins são pedidos mal formulados. Quando o jogador então ele escreve pouco ou mesmo ele escreve o clássico clichê, meus pais morreram, eu fugi do orfanato, entre outros, eu acordei numa carroça, ele não está sendo preguiçoso, ele está pedindo apenas por ajuda. A maioria dos jogadores, principalmente os iniciantes, nada contra, eu adoro ensinar o RPG para iniciantes. Ele muitas vezes não sabe algumas coisas, por exemplo, como é um background bom, o que é considerado um background bom. Talvez ele também tenha medo de escrever demais, dar muita informação pro mestre, e o mestre acaba se perdendo naquela interminável história, não saber o que usar, ou mesmo ele não quer estragar a história do mestre. Como eu já falei em outros vídeos, o mestre então ele pode usar essas histórias para ser o combustível para sua campanha principal ou mesmo side quests para os seus jogadores. Isso é muito legal. Para você aplicar de uma maneira bem legal isso, você não lê o backstory dos jogadores apenas como uma história. Ah, é assim? Ah, legal. Para vocês chegarem talvez a um consenso para como criar esse background, você senta com os jogadores, sessão 0 é maravilhosa para isso, e você conversa com eles, você coloca algumas coisas que os jogadores eles têm que ter no background deles. A primeira coisa que você pode perguntar é, do que os jogadores têm medo? Todo personagem, ele tem medo de algo, nenhum personagem, principalmente de nível 1, é o cara super potente, super foda, que não vai ter medo de nada, ele vai ter medo de alguma coisa, perder alguém, deixar de ser ele mesmo, entre outros pontos. Você também pode pedir para ele escrever o que ele perdeu. No background lá, eu perdi minha família, eu perdi um item, eu perdi acesso a alguma coisa. Ajuda bastante. E por fim, o que ele deseja alcançar? Ele deseja, sei lá, vingar a sua família, ele quer se tornar um herói renomado, ele quer derrotar o rei demônio, bem Zekai da vida, assim, sabe? Com essas 3 perguntas que você faz, o jogador ele já tem um norte, ele já sabe o que ele pode escrever no BG e o que ele não pode. Ou ele pode escrever muito mais, obviamente, você incentiva eles a escreverem mais. Um exemplo aqui é que o jogador escreve assim no background dele, meus pais morreram. Talvez você pode aplicar isso como um medo de se apegar novamente e acabar se decepcionando. Isso, na verdade, é um gancho e não um defeito do jogador. Um exemplo clássico disso, Luke Skywalker. Star Wars é incrível e maravilhoso. O Luke tá lá, olhando por nada, pô, legal, né? Pô, não sei o que, ele conversa com o tio dele. Ele é basicamente um fazendeiro entediado. Existem algumas histórias dele, paralelas em HQs, que são bem legais também, que contam um pouco desse passado dele em Tatooine. Aos poucos ele vai se torna o Cavaleiro Jedi, e assim ele progride, né? O ouro desse background do Luke Skywalker não é ele estar ali, não é estar no passado, e sim o desejo dele de sair daquele planeta, de viver algo mais. Você também procura vazios e não detalhes nos backgrounds dos seus jogadores. Quando o jogador ele escreve aquele background de 13 páginas cheio de detalhes do que ele fez, de como foi, de que não sei o que lá, esse tipo de detalhamento ele fecha portas. Já os vazios que eles deixam acabam criando oportunidades para você. Um background fraco geralmente tem poucos nomes, lugares genéricos, eventos mal explicados. Ao invés de você reclamar o clássico, não tem nada, o que eu posso usar? Você pensa o seguinte, o que eu posso colocar nesses espaços vazios? Quando você está lendo o background do jogador, você pensa em algumas perguntas mais abertas, vamos chamar assim. Você pergunta, quem matou? Amigo? Família? Mentor? E entre outros. O que esse jogador, o que esse personagem deixou para trás? Quem sabe a história do personagem além do personagem? Essas são perguntas chaves que você pode fazer para você começar a marcar algumas coisinhas. Pô, legal, quem matou ele? Ele não sabe, beleza, vou criar alguém que matou a família dele. O que ele deixou para trás? Eu deixei meu vilarejo. Mas o que acontece nesse vilarejo depois dele ter saído desse lugar? Claramente, quem sabe da história? Ele não colocou ninguém, você pode usar isso ou não. É um segredo que ele carrega para sempre, entende? Algo que ele fez no passado. É bem legal de explorar isso. Novamente, então, o jogador então ele escreve o seguinte, fugir da vila. O porquê que ele fugiu da vila? O que ele fez? O que levou esse personagem a fugir da vila? Se ele não colocou nada, você preenche esse vazio. O porquê que ele fugiu da vila? Tem alguém atrás dele? O que ele fez de errado? Se ele não colocou nada, você explora e deixa isso maravilhosamente mal. Em The Witcher, então, o passado do Geraldo, ele é basicamente um mistério. Se você ler os livros, se você assistir a série, você vai ver que tem poucos detalhes sobre o passado do Geraldo. E é esse mistério, então, que permite que o mundo molde o Caçador de Monstros. Todo o background que seus jogadores escrevem, eles esconde um tema central. Histórias memoráveis, elas não são sobre eventos, o meu jogador sobreviveu a um massacre na minha vila. E sim, sobre temas. Temas comuns, então, abandono, culpa, identidade, redenção e até mesmo pertencimento. Quando você ler o background dos jogadores, para você entender o tema, ao que esse jogador se refere, você resume então
esse background desse jogador em uma frase temática. Você leu e você resume então que a história daquele jogador, a história do Felinaldo, é sobre alguém que foge do passado. Depois você cria situações que desafiem esse tema para o jogador. O jogador então ele fugiu do passado, talvez você use esse pequeno detalhe aqui para colocar na sua campanha principal. O jogador está fugindo do passado, mas ele vai ter que encarar o passado dele em algum momento. Olha que legal isso. Quando o jogador então ele coloca no background dele que ele é órfão, então você cria NPCs que precisem desse personagem, que precisem da ajuda dele. Agora esse jogador então ele precisa decidir entre fugir ou se tornar uma referência e assim ajudar as pessoas que precisam dele, para que o mesmo não aconteça com outras pessoas, como aconteceu com ele, que é ele ter virado um órfão. A gente não sabe o motivo, vai do personagem ou não, mas é legal essa interação. O Batman então não é sobre os pais mortos dele, e sim sobre o controle sobre uma cidade totalmente caótica. Você também nunca corrige o background dos seus jogadores, você apenas amplifica. Quando nós, como mestres, corrigimos o background do jogador, o jogador ele meio que se fecha, se fala, pô, o mestre não aceitou minhas ideias, pô, que chato isso. A não ser que o cara coloque no background dele, eu sou ultra poderoso, sou muito foda, eu enfrento Deus. Isso daí é bizarro demais, né? Mas, quando você é mestre, você expande o background dele, você começa a colocar outras coisas pra ele, algo pra ele explorar, o jogador ele começa a se envolver, ele começa a dar ideias, ele começa realmente a se interessar pela história que você tá contando sobre o passado dele. Você usa frases como, e se, você não sabe, mas... Com o tempo, você descobre que, assim você e seu jogador, vocês trabalham em conjunto pra expandir esse background dele. Assim ele vai ter muito mais ideias, talvez vocês dois juntos, ou com os jogadores da mesa, obviamente, vocês conseguem criar algo muito memorável pra aquele jogador, pra todos, né? Porque se um jogador vê que você está criando uma história junto com Beninaldo, outro jogador fala, pô, peraí, será que eu consigo também trabalhar dessa maneira com o mestre? E assim você vai amplificando a sua rede. E assim, a história fica muito mais legal. Exemplo é que o Belivandro, ele colocou na ficha dele que alguém matou a família dele em determinado ponto. Quando o Belivandro, ele encontra o grande vilão, ou o vilão da campanha, ou o cara que matou mesmo a família dele, o cara olha pra ele, aquela cena bem clássica de anime, assim, o cara olhando assim, aí o cara fala, você matou minha família! Aí o vilão olha pra ele assim, eu nem sei quem você é ainda. Começa então a sidequest de vingança do Belivandro caçando esse grande vilão. Frieren, ele pega a campanha clássica, que é o grupo de heróis, indo atrás do grande vilão, ou no caso do Frieren, o Rei Demônio, e amplia o impacto emocional depois do fim. A história não acabou apenas com a derrota do Rei Demônio, e sim ela se amplificou com o anime daquela maneira maravilhosa que é contada. Como eu já falei em outro vídeo, você pode pegar aquele BG do seu jogador e você cria 3 grandes arcos. Eu vou deixar o link do vídeo aqui, aí você dá uma olhada se você quiser. Mas antes de mais nada, você introduz então o passado do jogador em pequenas doses, nunca em algo muito grande, assim, tipo, bom, todas as informações caindo sobre... Quando se joga o passado do jogador de uma maneira muito forçada, eles ficam meio perdidos. Eles ficam, meu Deus, agora o que eu faço? Pra onde que eu vou? Será que eu vou pra aquele lado? Será que eu vou pra aquele outro? Mas quando você coloca pequenos pedaços, você coloca pequenas dicas aqui, ele pode pegar uma informação ali, ele pode ir na taverna aqui, ele conversa com não sei aqui, você começa a criar nós nesse passado do jogador, e ele é obrigado a explorar esse passado. Pra quê? Pra que ele consiga as informações que ele precisa. Você coloca sempre um símbolo conhecido, um nome ouvido em uma taverna, um NPC que reage estranho a um determinado nome, a um determinado item, ou o nome do jogador. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores está na taverna, tá lá conversando, jogando papo pro ar, terminaram aquela sidequest complicada, estão ali bebendo e tal, tomando uma cervejinha na xícara que a minha esposa fez. Sim, ela fez. De repente, o bardo lá no fundo ele começa a tocar uma música que apenas um dos personagens, que apenas aquele personagem reconhece. Você tocou em algo do passado do seu jogador. E ele vai falar, pô, como assim? Ele talvez vá atrás do bardo ou não. Aí fica a encargo do jogador ir atrás ou não. Se, assim como eu, você acompanha One Piece há 20 anos, são 20 anos, você percebe então que o Oda ele conta o passado em pequenos flashbacks. Você sempre vai ver algo do passado, mas ele praticamente nunca encaixa tantas coisas, você tem que começar a pensar nas teorias. Isso é muito legal. Você também faz com que o jogador, mesmo que ele tenha colocado ali aquelas frases genéricas, eu fugi, alguém matou minha família, ele não preencheu os dados, você faz com que ele descubra o próprio passado. Nada cria mais engajamento para o jogador com a descoberta pessoal. O jogador, ele não sabe o que aconteceu no passado dele, ele deixa isso para você explorar, você como mestre. Se você quiser explorar, você conversa com o cara, fala, você não escreveu nada, mas deixa com o pai, que o pai vai resolver esse problema, que o pai vai explorar do passado e não quero reclamação depois. Beleza? Legal. Mestre, tudo bem, não tem problema.
Não, eu não sou maldoso. Você nunca revela tudo de uma vez só. Você cria situações onde o seu jogador ele precisa perguntar, investigar e até mesmo escolher. Um exemplo aqui então, que na minha mesa anterior, que a gente jogou 6 anos, os jogadores eles criaram pequenos detalhes, né, em que eles não deixaram muito explícito o que aconteceu. Eu usei isso e amarrei o BG de 3 jogadores juntos. E pouco a pouco eu fui mostrando para esses jogadores então que o passado deles de certa forma estava errado e estava atrelado com o grande vilão dessa campanha também. E é bem legal. Em Disco Elysium, você descobre quem você é jogando e não apenas lendo. O background também ele não é apenas passado, ele é uma promessa. O background ele não serve para mostrar para o personagem quem ele foi, e sim para mostrar ao personagem quem ele pode se tornar. Você usa esse passado do jogador para criar determinadas situações, escolhas futuras, perdas possíveis e um crescimento real. O personagem do jogador ele deve crescer com as escolhas que ele faz, ou mesmo ficar mais depressivo. Os jogadores eles estão explorando o passado dos personagens quando eles têm uma escolha extremamente significativa para fazer. Eles podem reconstruir algo do passado desse jogador, ou eles podem destruir tudo de uma vez, assim fazer que nem o Zerix lá que taca fogo assim, colocar a data no reloginho e vamos embora. O que transforma aquele anime numa parada muito foda. Óbvio que nenhum vídeo meu não seria o mesmo se eu não falasse de quem? Senhor dos Anéis. Aragorn, então, ele pode escolher fugir do passado dele, fugir de quem ele realmente é e de quem ele realmente pode se tornar, mas ele não faz, ele enfrenta tudo de frente. Um background ruim, ele não é um problema, ele é um convite silencioso. Quando você como mestre aprende a ler o que não foi escrito, quando você transforma silêncio em possibilidade, quando você respeita o jogador e amplia a sua história, você deixa de narrar histórias e você passa a narrar vidas. Os jogadores, eles escolhem o que fazer e isso transforma a campanha, além de você mostrar as consequências de suas escolhas, em algo muito épico, algo que eles vão lembrar durante muitos anos. E agora eu quero saber de vocês, qual foi o background mais simples que você transformou em algo realmente memorável? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí. Nos vemos no próximo vídeo, que esse crítico esteja com vocês. Até mais!